É notícia em entrevista ao pré-candidato à presidência da República pelo Partido Socialista Brasileiro, Eduardo Campos. 2 vezes governador de Pernambuco e presidente do seu partido desde 2005, Campos ocupa a 3ª colocação na corrida presidencial. Segundo a mais recente pesquisa Ibope, ele tem 11% das intenções de voto. Disputa, assim, uma vaga no segundo turno contra o tucano Aécio Neves, que tem 20%, e a petista Dilma Rousseff. Muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigado, Toledo. O senhor nasceu em agosto de 1965, no Recife, filho de pai escritor, poeta e neto do ex-prefeito do Recife, ex-governador Miguel Arraes. E entre as belas letras e a vida pública, o senhor acabou optando pela política. Queria entender um pouquinho essa relação sua com o seu avô. Quando o senhor nasceu, ele já tinha, obviamente já tinha acontecido o golpe de 64, ele já tinha sido preso e já estava, se eu não me engano, já no exílio na Argélia, né? Já estava um mês, né? Exatamente. Ele foi para o exílio em julho, eu nasci em agosto. E daí, quando é que o senhor foi conhecer seu avô pela primeira vez? Na verdade, eu trocava cartas com ele. Minha mãe, tão logo eu aprendi a escrever e ler, né? Eu passei a tomar consciência que eu tinha um outro avô, eu tinha o meu avô Fernando, pai do meu pai, com quem eu convivia, e ela me dizia que eu tinha um outro avô, que não morava no Brasil, e começava a explicar como se pode explicar a uma criança uma situação como essa. Nessa época o senhor morava no interior? Eu morava no interior até 5 anos de idade, depois eu fui morar no Recife. Na verdade, minha mãe e meu pai, quando casaram, em pleno golpe militar, né, eles casaram em agosto de 64, 9 de agosto de 64, na sequência eles vão morar no Rio de Janeiro, mas voltam já em 65 para o Recife, porque minha mãe, na verdade, engravidou e estava lá sob a proteção de pessoas da família do meu pai no Rio de Janeiro, né, num ambiente de perseguição política, e ela perdeu a criança. E aí, diante de tantos traumas, né, tanta tensão, tanto estresse, ela tinha perdido a mãe aos 15 anos, o pai entra no governo, e aí, um momento de muita agitação, vem um golpe militar, ela tomando conta dos irmãos, casamento, se afasta dos irmãos, vai para o Rio de Janeiro, engravida, perde a criança, ela tomou a decisão naquele ambiente de voltar a Pernambuco, né, que era um risco à época, mas diante daquela situação. E quando volta e vai ao médico, ela descobre que... Está grávida de novo? Não, que tinha perdido uma criança, que era gêmeos, e a outra era eu. Né? Aí ela fica, né, e eu vou tomando conhecimento de todo esse processo aos poucos, como se pode explicar uma criança. E aí começo a me corresponder por carta com um avô que mora longe. E o que ele escrevia nessa carta? Na verdade, houve um enchente em 75 em Pernambuco, muito grande. A casa em que a gente morava, ela deu mais de 1,70 m de água. Então, a gente perdeu parte dessa memória, dessas cartas, que havia essa correspondência minha e de meu irmão com o avô que morava longe. Em 76, eu tinha 10 anos de idade, eu fui à Argélia, onde o seu avô estava exilado? Onde ele estava exilado, acompanhado de minha mãe e da minha bisavó, da mãe dele. E seus tios moravam com ele lá? Meus tios moraram com ele um tempo, depois, na medida em que eu chegando à idade da universidade, foram morar na França. O mais velho morou na França, depois foi morar nos Estados Unidos. O fato deles estarem no exílio, portanto, sem poder exercer atividade política no Brasil, até porque o ambiente também não permitiria, talvez o senhor atribua a isso o fato de o senhor, porque seu avô teve 10 filhos, né? A maioria homens, e, no entanto, o herdeiro político acabou sendo um neto. O senhor atribui justamente a esse período da ditadura militar que impediu que os filhos seguissem a carreira política, que tem acabado para o senhor o legado político? Na verdade, nós nunca fomos formados com imposição para a gente ser isso ou aquilo, né? Sempre fomos formados para termos a condição de ter uma educação, capaz de ter uma profissão que fosse adequada ao nosso talento e que a gente buscasse a felicidade nossa e dos outros, né? Nunca houve uma formação assim, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Tanto que
nós temos artistas, Diretor de médicos, cinema. gente que faz cinema, gente que faz artes plásticas, gente que faz área de saúde, enfim, empresários. E talvez a política foi algo que trouxe muitas marcas, né, duras na vida dos meus tios, na vida de minha mãe. Não foi uma coisa fácil, né, conviver com isso. Jovens, crianças pagarem por algo que não tinham feito, serem arrancados do seu país, do convívio da sua família, para ir para um país no estrangeiro, um país árabe, né, com dificuldade da língua, da cultura, né, por algo que eles sequer tinham qualquer responsabilidade. Imagine que isso não foi uma coisa simples. Com a anistia em 79, seu avô volta. O senhor, por essa época, está entrando na faculdade, um pouquinho logo depois, né? Foi estudar economia. Por alguma razão específica? Tinha algum espelho para estudar economia? De onde veio essa ideia? Não, o interesse pelas ciências sociais, pela história, né, pelo debate com os artistas. Na minha casa, meu pai era um escritor e convivia muito com a cena cultural, com artistas, intelectuais. E, ao mesmo tempo, eu tinha uma formação nas ciências exatas. Eu gostava muito da matemática. E, naquela época, o grande debate no Brasil era sobre a economia. O Brasil vivia o pós-crise, o pós-milagre econômico, crise do petróleo e tal. E a economia foi exatamente a escolha, né, para a formação superior. Eu fiz a escolha muito jovem, na verdade, com 16 anos de idade. É muito cedo para escolher qual é a profissão que você vai fazer. Mas aí, na Universidade Federal de Pernambuco, o senhor começou uma carreira, digamos, político, pelo menos ensaiando na política estudantil, chegou a ser presidente do DCE, não é isso? Exato. E aí, se aproximou mais do seu avô ou essa ligação já vinha de antes? Não, a ligação já vinha de antes. Era uma ligação meramente, assim, pessoal, familiar, né, de um avô para um neto, filho, o neto mais velho, filho da filha mais velha, né, que ficou aqui. Quer dizer, tinha uma relação de proximidade própria de um avô e neto. E talvez o fato de eu considerar a relação nesses termos, e ele ser uma pessoa muito reservada, né, um sertanejo que passou por todos esses processos, as pessoas tinham muita cerimônia com ele, e a condição de neto ia me permitir dizer coisas que as pessoas não imaginavam que alguém tivesse a coragem de dizer a ele. Isso foi desenvolvendo de parte a parte uma certa admiração, uma relação que se desenvolveu para a questão política mesmo. Meu desejo de participar era o desejo de um jovem, como qualquer outro jovem naquele momento, que via no movimento estudantil um movimento que tinha um apelo, que era a luta pela liberdade, pela democracia, pessoas interessantes, preocupadas com o futuro do país, que liam textos, discutiam conjuntura, que era tudo que eu via as pessoas na minha volta fazer. E eu fui fazer com uma grande experiência, eu acho que a gente adquiriu vivendo naquele momento. Daí o senhor se forma jovem, 20 anos, 21 anos, é isso? 20 anos. E daí vai trabalhar com Jabras Vasconcelos, que vira seu rival na política pernambucana. Na verdade, eu estava fazendo o curso de medicina, o curso de economia, e eu fiz um bom curso. Tanto que eu fui, na verdade, procurado para eu mais 2 alunos do curso para ir fazer o doutorado nos Estados Unidos, numa escola que tinha um intercâmbio com a Universidade Federal de Pernambuco. E eu aceitei o doutorado, só que eu tinha feito, no ano anterior, a campanha de prefeito, foi a primeira campanha de prefeito de capital que vinha depois da redemocratização, 85. Eu estava no movimento estudantil e fizemos a campanha do Jarbas, uma campanha muito bonita, muito dura, que era praticamente um primeiro tempo da eleição de 86, quando o Dr. Arraes volta ao governo pelo voto. Fiz a campanha de 85 e o Jarbas me chamou, eu e outros jovens que trabalharam, para trabalhar na assessoria da Secretaria de Governo. Trabalhei ali 6 meses, 5 meses, porque aí depois eu deixei por causa do estudo, por causa de preparar para o doutorado. E a campanha de 86 eu vou participar, que foi a mais bela campanha assim, da história
recente de Pernambuco. Por quê? Porque tinha uma carga histórica, emocional muito grande, era coisa do Volta, da Justiça. Terceira tentativa de segundo mandato, né? Que tinha sido interrompido pelo golpe militar, e uma campanha que envolveu a juventude, os artistas pintando quadros nos muros da cidade, um envolvimento militante espontâneo muito, muito bonito. E daí o seu avô ganha essa eleição e o senhor vai trabalhar como chefe de gabinete, é isso? Na verdade, a eleição foi em novembro, né? Eu tinha 10 dias de férias para seguir para os Estados Unidos para o doutorado, e aí recebo uma visita dos meus tios poucos dias antes da minha possível viagem, dizendo que talvez fosse o caso de ficar. Era um convite indireto, uma sondagem, bem ao estilo do Dr. Arraes. E aí mandou intermediários fazer... eu acho que para me deixar à vontade, né? Não parecer uma convocação, e ser um convite mesmo. E eu termino aceitando o convite, como não poderia deixar de ser, e de lá para cá... O senhor nunca se perguntou o que teria acontecido se tivesse ido para os Estados Unidos? Eu acho que se eu tivesse ido, eu teria perdido de viver uma experiência que efetivamente para mim foi muito mais forte do que um doutorado. Conhecer o povo de perto, conhecer as comunidades mais pobres, conviver com as desigualdades e tentar vencê-las, ver o quanto é distante o mundo oficial do mundo real, né? Eu acho que foi uma grande experiência. Como chefe de gabinete, o senhor tinha acesso total, ou quase total, à política. E como foi descobrir os bastidores da política? De fato, todo dia você descobre um pouco do bastidor, né? Você não descobre de uma vez. Mas é um aprendizado muito grande, porque eu passei a conviver com debates interessantíssimos, né? Na definição de programas de governo para a área da educação, questões de desenvolvimento econômico, o desafio do orçamento, do planejamento, a falta de quadros, muita gente que sabe às vezes falar as coisas, mas não sabe fazer, a distância entre o desejo, o sonho e a realidade, como aproximar tudo isso. Isso termina sendo um grande aprendizado. A disciplina, né? Eu fui trabalhar com uma pessoa assim, extremamente rigorosa do ponto de vista dos horários, do ponto de vista dos procedimentos, dos prazos. Isso me marcou assim, para o meu processo enquanto gestor, né? Enquanto responsável por determinadas áreas do serviço público. Sempre ter esses compromissos, valorizar o mérito, né? A própria história de vida do Dr. Arraes é a história de quem foi alçado à condição de auxiliar do Barbosa Lima Sobrinho por um relatório que ele fez muito bem feito, um relatório objetivo, um português muito correto, os dados precisos, e que o Barbosa Lima Sobrinho, ao ler esse relatório... Nesse tempo ele era presidente da UIAA, Instituto do Açúcar do Álcool. Do Instituto do Açúcar do Álcool, no Rio de Janeiro. E o Dr. Arraes era um funcionário concursado do IAA em Pernambuco. Faz um relatório sobre um problema, entrega o chefe manda um relatório do jeito que lhe foi entregue para o Barbosa Lima, que era o presidente do IAA. Ele, ao ler, um escritor, admirador de um bom português, viu que era um texto muito seco, preciso, parecia um texto do Graciliano Ramos, assim, não tinha uma palavra a mais, nenhuma a menos, viu que os dados eram muito objetivos, conclusão bem objetiva, com sugestões de providência, e ele pergunta ao chefe do IAA em Pernambuco se foi ele que fez. E o cidadão foi honesto ao ponto de dizer que não foi, se tinha algum problema. Ele disse, não, pelo contrário, está muito bom. Quem fez? Bom, na verdade, não sei se ele foi honesto, né? Ele estava na dúvida se era para dizer assim ou não. Mas a avaliação que o doutor Arraes tinha era que ele foi uma pessoa correta ao formar ao Barbosa. E aí, dias depois, veio a transferência dele para o Rio, ou seja, ele chamou esse funcionário, e isso é uma marca importante, ou seja, você valorizar o talento, valorizar o mérito. E qual foi a primeira eleição que o senhor disputou? A primeira, fora do movimento estudantil, já nas urnas mesmo, foi em 1990, né? Eu disputei a eleição para deputado estadual. Se elegeu? Elegi,
fui líder da oposição na Assembleia, tive um mandato muito ativo, ligado aos movimentos sociais, a luta pela casa, a luta pelos direitos dos estudantes, com muita intensidade, vivendo o dia a dia da comunidade no Estado. E aí, na eleição seguinte, em 94, eu já sou candidato a deputado federal. Você chegou a ser candidato a prefeito do Recife também? Nesse ínterim. Em 92, eu fui candidato a prefeito do Recife. E como é que foi? Essa não foi a única eleição que o senhor perdeu? Foi. Essa foi um grande aprendizado. Na verdade, tinha havido o impeachment, o desejo era exatamente de candidatos mais maduros, né, experientes, e houve o racha lá com o PMDB, né, que era liderado pelo Jarbas, que havia sido nosso candidato a prefeito em 85, a governador em 90, em 90 ele perde. Em 92 ele faz uma outra aliança, nós ficamos numa situação sem os candidatos naturais e terminou que me colocaram nessa missão, foi uma missão duríssima, tive 5% dos votos, mas ganhei o respeito da comunidade. As pessoas não votaram, mas respeitaram a nossa atuação. E quem falou para o senhor ir para o sacrifício do seu avô, não? Não, na verdade, ele também, né? Mas não foi uma coisa da cabeça dele. Foi as alternativas que nós tínhamos foram dando errado, e no final, faltava 48 horas para a convenção, o partido tinha que ter um candidato. Eu estava na sala da reunião e disse, então é você o candidato. E aí eu fui. Aí o senhor se elege depois deputado federal, por 2 mandatos, né? E acaba virando ministro da Ciência, para encurtar um pouquinho a história, acaba virando ministro da Ciência e Tecnologia do presidente Lula. Como é que o senhor conheceu o Lula? Eu conheci Lula em 79. Na volta Exatamente. Ele foi para a volta do Dr. Arraes em Pernambuco. Você tinha 14 anos? Tinha 14 anos. E ele foi para a minha casa, onde o Dr. Arraes se hospedou quando chegou. Ou seja, e aí é que eu conheço o presidente Lula. Depois, nas campanhas, eu, em 2002, fui reeleito deputado federal e fui escolhido no primeiro ano líder do PSB na Câmara. E a partir dali eu tinha reuniões com o governo e com ele, algumas reuniões, e passei a atuar na base de sustentação ao governo. No ano seguinte, logo no início do ano, em janeiro, eu sou convidado para assumir a pasta da Ciência e Tecnologia. Isso foi fruto de uma negociação com o seu partido? Envolveu o seu avô ou foi uma coisa da cabeça do presidente Lula? Como é que foi a Não, era a primeira reforma que ele estava fazendo no Ministério, né? E ele, talvez vendo a nossa atuação na Câmara e com a necessidade de fazer a reforma que estava colocada na pauta do governo, ele fez a sinalização se o partido apoiaria essa indicação dele, mas foi, sobretudo, uma escolha do presidente Lula mesmo. Qual a sua opinião sobre o presidente Lula e sobre o governo dele? Olha, eu acho que o governo do presidente Lula, ele seguiu melhorando o Brasil. O Brasil viveu 3 ciclos nos últimos 30 anos importantes. O primeiro ciclo foi a transição da ditadura, do regime de exceção, do autoritarismo para a democracia. Esse ciclo teve a ajuda de muitos que lutaram das mais diversas formas, mas o PMDB foi o partido que representou naquele instante a nova política, que era redemocratizar o país. Termos eleições diretas, uma Assembleia Nacional Constituinte, acabar com a violência por parte do Estado para aqueles que dividiam. Esse foi um processo. No momento seguinte, nós tivemos a transição econômica. Para isso, a mobilização do Fora Collor e do impeachment foram fundamentais para abrir um governo de frente, de unidade nacional, que foi de Itamar Franco, que deu a possibilidade do país ter a implantação do real, que foi sequenciada pelo presidente Fernando Henrique. E, mais recentemente, o Brasil viveu um ciclo de inclusão social que foi comandado pelo Partido dos Trabalhadores. O ciclo anterior, o PSDB representou a inovação, a renovação, em contraponto ao PMDB, que vivia um processo de envelhecimento das práticas políticas. O PT chega ao governo liderado pelo presidente Lula
e o presidente teve a sabedoria de não mexer na política econômica, de preservar os acertos da política econômica e melhorar exatamente a governança macroeconômica com aumento do emprego, com aumento do crédito, com a valorização do salário mínimo, com políticas sociais que fizeram crescer o mercado interno e o padrão de crescimento da economia. Eu acho que foi um governo que deixou marcas positivas, teve insuficiências, teve erros. Agora, esses erros nós imaginávamos que a presidenta Dilma pudesse corrigir, e o fato é que ela joga fora essa oportunidade quando para o processo de melhoria do Brasil e o Brasil começa, sob a liderança dela, a piorar. Bom, a gente já trata do governo Dilma no próximo bloco. A notícia volta daqui a pouco com Eduardo Campos.